A cara de pau de Jair Bolsonaro parece que não tem limites. Acho que não tem limites mesmo. Porque agora ele inventou a campanha "Não vote em candidato que usar o fundão eleitoral". Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu vou pedir para você já se inscrever, porque a gente crescendo, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir com o canal, tem duas maneiras. Tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição de qualquer vídeo, e você pode se tornar membro do canal. R$ 7,99 e você não tem ideia de como é importante essa força que vocês dão. Estamos conversados? Olha só como são as coisas. Vocês sabem o que é, por exemplo, esse fundão eleitoral? Que Jair Bolsonaro agora resolveu estimular uma campanha que está rolando aí na internet. Não vote em candidato que usar o fundão eleitoral. Mas o que é esse fundão eleitoral? É o seguinte, os partidos têm dois dinheiros que são dinheiros públicos que eles recebem para operar. Um deles é o fundo partidário. Todo mês o partido recebe um dinheirinho público para ele se manter funcionando. Então, por exemplo, o PSL tem lá 8 milhões de reais por mês de fundo partidário, que é o que gerou a briga entre o Bolsonaro e o Luciano Bivar. Por isso que o Jair Bolsonaro saiu do partido, ele está sem partido hoje e quer fundar o próprio partido. É por causa dessa verba, do fundo partidário. Mas tem também o fundo eleitoral, que é o que eles estão chamando de fundão eleitoral, deram esse apelido aí. Que é o seguinte, as campanhas no Brasil são feitas com dinheiro público. Isso é recente, tá? O financiamento público de campanha foi criado pelo seguinte. O Brasil não inventa nada, né? O Brasil no máximo copia, normalmente até copia mal. Mas o Brasil normalmente copia alguma coisa. Em alguns países desenvolvidos no mundo, qual foi a conclusão que eles chegaram? Quando um candidato buscava doação para fazer a campanha eleitoral, sempre tinha empresa que tinham dinheiro para doar. Porque eles têm verba de divulgação, verba para marketing, eles têm um dinheiro separado para isso. Então muitas empresas doavam para as campanhas. Mas empresário não doa porque empresário é bonzinho. Empresário doa porque ele quer uma contrapartida. Ele acha que se ele ajudar aquele candidato a se eleger, quando ele estiver lá, ele vai ter algum acesso, alguma facilidade. Então nesses países mais desenvolvidos, eles chegaram à seguinte conclusão. Quando você tem a campanha feita com dinheiro privado, com dinheiro de empresas, o candidato que se elege, ele se elege comprometido com essas empresas. Ele se elege tendo a obrigação de dar um retorno dessa doação que a empresa fez. Na verdade, a empresa não faz uma doação, né? Ela faz um investimento. Ela está botando dinheiro ali, esperando para ter alguma coisa em troca. Então esses países chegaram à seguinte conclusão. É melhor você fazer a campanha com dinheiro público e aí você proíbe doação de empresa, nenhuma empresa pode doar, porque apesar de eu estar usando dinheiro público, mas eu não tenho o custo que a corrupção depois vai gerar. Porque a empresa doa um dinheiro aqui, quanto ela quer de retorno depois? Quanto isso pode custar? Então eles chegaram à conclusão que é mais barato você dar dinheiro público do que você deixar a empresa captar, porque a corrupção que vem depois é muito maior do que o dinheiro público. Mas aqui no Brasil você fala para as pessoas que a campanha, o povo já não gosta de político, o povo já não gosta muito de eleição, eleição é obrigatória, eles acham, normalmente as pessoas acham assim que todo candidato é igual e todo mundo é ladrão. Se fala que você dá dinheiro público para fazer campanha, as pessoas são meio contra. As pessoas são meio contra, o Bolsonaro não. O Bolsonaro não, porque como ele quer ter o partido dele, ele quer esse dinheirinho entrando para ele conseguir manobrar, para ele fazer o que ele bem entender com esse dinheiro. O Jair Bolsonaro é assim, ele vê um dinheiro, opa, como que dá para eu botar um filho aqui, botar um outro filho ali, como que a gente vai dominar isso daqui? Então ele não é contra fundo partidário, fundo eleitoral, pelo contrário, ele saiu do PSL por causa desse dinheiro público. Mas ele não pode simplesmente não sancionar. Porque se ele fizer isso, os deputados vão lá e fazem o impeachment dele, mas no outro dia. Não tenha dúvida. Se ele não assinar, se ele não sancionar a verba para a próxima eleição, agora em 2020, os deputados não vão ficar olhando e vão falar que tudo bem. Vai falar, ah é? Então é assim que você vai fazer com a gente?
vai lá e aceita o pedido de impeachment. Ele sabe disso, já mandaram um recado para ele. Então ele está preparando as pessoas para ele assinar, porque ele sabe que ele vai ter que assinar o fundo eleitoral. E agora a cara de pau dele é tão grande que ele está se fazendo de vítima que ele veio com essa assim: olha, com dor no coração, mas eu vou ter que sancionar isso daí, tá ok? Eu preferia que esse dinheiro fosse usado para reformar uma escola, para construir uma ponte, para construir um hospital, mas eu sou obrigado a liberar esse dinheiro. Então, pelo menos não votem em candidato que usar o fundão eleitoral. Esse é o discurso dele. Mas tem dois absurdos aí. Dois absurdos. O primeiro é, quando ele fala assim, eu preferia usar esse dinheiro para reformar uma escola, para construir uma ponte, para construir um hospital, isso não pode acontecer. Não pode pelo seguinte, a lei prevê que toda a verba de um orçamento de um município, de um estado, de um país, tem que ser X% para a educação, X% para a saúde, X% obrigatoriamente. A lei já diz quanto que vai para cada área. Porque senão sempre tem um risco, por exemplo, de chegar um Bolsonaro da vida que não é amigo da educação, se dependesse dele, ele não gastava um centavo em educação. Você tem dúvida disso? O Bolsonaro, se não tivesse a obrigação por lei de botar dinheiro na educação, ele não ia colocar. Ele briga com a educação, ele não gosta de educação. Então a lei obriga a pôr. E a lei também diz, não pode usar o dinheiro de uma pasta em outra, exatamente para evitar isso. Então X vai para a educação, mas aí você vai pegar e vai construir casa? Não pode. Dinheiro da educação obrigatoriamente tem que ser usado na educação. Então quando ele fala, eu preferia usar esse dinheiro para reformar uma escola, para construir uma ponte, não pode. Tá? Se não está na pasta da educação, se não está na pasta da saúde, não vai ser usado em educação, não vai ser usado em saúde. Cada dinheiro é um dinheiro diferente e não pode ser usado de outra maneira. Que isso é feito para nos proteger de chegar aí um governante maluco e começar a fazer as coisas que dá na cabeça dele. Não, tem que investir aqui, é para isso que existe essa proibição. E o segundo absurdo também que ele fala é, não vote em candidato que usar o fundão eleitoral. Mas veja só, é a lei. A lei prevê o financiamento público de campanha. Todos os candidatos vão receber. É um dinheiro que é legal. Você não pode usar doação de campanha, por exemplo. Ele acha ok que os candidatos então não vão usar o fundo eleitoral e vão fazer campanha sem dinheiro? Uma coisa assim, eu entendo que as pessoas sejam contra, em princípio, o financiamento público de campanha, mas para e pensa um pouco. A gente não pode ser ingênuo. Né? A gente não pode achar que assim, eu não quero que use dinheiro da empresa porque aí vai dar corrupção, mas eu também não quero que use dinheiro público. Então quem quiser fazer campanha, que faça campanha com dinheiro do próprio bolso, mas não venha usar dinheiro público e não vá pedir dinheiro para a empresa. Sabe qual seria a consequência disso? Se isso fosse assim, cada um que use dinheiro do próprio bolso? Ganharia o mais rico. Você entendeu? Aquele candidato que é bom, preocupado com as pessoas, que é da comunidade, não iria se eleger nunca. Se fosse assim, nem precisava de eleição. Os candidatos mandavam a declaração de bens lá para a Justiça Eleitoral. Quem que é o mais rico? É você e você está eleito. Porque é óbvio que se cada um tivesse que usar só o próprio dinheiro, o mais rico ia ganhar. Ele ia ter mais recursos, ele ia ter mais de tudo. Se você entende? E a gente não pode ser ingênuo também de falar assim, então não pode dinheiro de empresa, não pode dinheiro público e também não pode usar o próprio dinheiro. Tem que ser sem dinheiro. Não sejamos ingênuos, né? Ninguém vai fazer nada sem dinheiro. A gente precisa colocar uma máquina para funcionar. Então, nessa situação toda, a gente tem que às vezes parar e para pensar, mas qual que é a consequência? Por que existe esse fundo partidário? É lógico que ninguém gosta de falar assim, tá pegando dinheiro público e tá dando para político. Mas qual seria a opção? Você entendeu? Pare 2 minutos assim e pense. Eu não quero que as campanhas sejam feitas com dinheiro público. Qual seria a opção sem que isso depois gerasse corrupção? Sem que depois a pessoa que doasse o dinheiro viesse exigir uma contrapartida. Qual seria a opção depois? Porque as empresas iriam doar assim, franciscanamente, dinheiro só pelo bem da nação? Você acha que algum empresário vai fazer isso? Então qual seria a opção? O que você pensa? E Jair Bolsonaro acha que a gente é bobo. Simplesmente isso. Quando ele fala assim, eu sou obrigado, eu preferia construir uma escola, mas não vote em quem usar o fundo eleitoral.
É o discurso que é para a plateia dele, né? A plateia que não pensa no que ele está falando, porque ele nem de longe é o cara que é contra usar dinheiro público do jeito que ele bem entender. Ele é a família que está mais enrolada exatamente por isso, porque eles sempre usaram dinheiro público de maneira errada e nunca abriram mão de usar, não. Pelo contrário, até dos assessores eles iam lá e pegavam. Tá certo? Então abre o seu olho, porque tem muito discurso desse povo que quer te enganar. Eles vêm com esses papo bonitinho, eu preferia estar construindo uma escola. Nem pode, a lei nem permite, tá? E se é assim, se você não gosta, deixa nos comentários para mim qual seria a alternativa então. Se não é para usar financiamento público, o que você faria, mas que não traga uma consequência de gerar corrupção, de você ficar depois comprometido com quem doou? O que você sugeriria? Diga para mim. Estamos conversados? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e eu já fui!